E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Professor Eduardo Jorel aqui. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de História Regional da Amazônia. Mas antes, um pequeno recadinho. Se você está gostando das nossas videoaulas, considere contribuir aqui com o nosso canal. Você pode fazer uma contribuição financeira através da chave Pix que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. A chave Pix é um e-mail, ejorel@gmail.com. Repetindo, ejorel@gmail.com. Ou então você também pode utilizar o código QR que está aparecendo aí no cantinho da sua tela. Você pode contribuir com o valor que você quiser, tudo bem? Mas se você não tiver condições de fazer uma contribuição financeira, não tem problema, você também pode contribuir de outra maneira. Você pode curtir os nossos vídeos, você pode compartilhar com os seus amigos e dessa forma você também vai estar fazendo uma excelente contribuição. Tudo bem? Agora chega de conversa e vamos para a nossa aula. Bons estudos! E aí, pessoal, continuando nosso curso de História Regional da Amazônia e Rondônia, professor Eduardo Jorel aqui. Lembre de deixar sua contribuição através da chave Pix, está aparecendo aí no cantinho da sua tela, e você também pode utilizar o código QR. Então vamos à nossa aula de História Regional da Amazônia e Rondônia. Estamos na aula 13, agora a parte 4, final da aula 13, sobre o primeiro ciclo da borracha. O ciclo da borracha a gente dividiu em 4 partes e agora estamos na última parte sobre o primeiro ciclo da borracha. Se você perdeu as outras aulas, dê uma pausa nesse vídeo, volte lá nos vídeos anteriores, lá você vai encontrar as outras partes sobre o primeiro ciclo da borracha, tá bom? Então, começando agora a nossa parte final sobre o primeiro ciclo da borracha, vamos estudar aspectos da sociedade e da cultura da Amazônia durante o primeiro ciclo da borracha. Olha aí o primeiro item que é muito importante compreender. O chamado boom da borracha, o aumento da produção de borracha e a expansão dos seringais na Amazônia levou a um crescimento expressivo da população amazônica. Então agora se liga nesse mistério, preste bem atenção, que a gente viu em uma aula anterior que certa vez houve uma guerra na Amazônia, a cabanagem. Olha aí que você já vai estudar a cabanagem nos vídeos anteriores. Durante a cabanagem, como resultado da cabanagem, houve um decréscimo da população na Amazônia. Estima-se que algo em torno de 30% da população da Amazônia morreu como resultado da cabanagem, uma guerra que aconteceu entre 1835 e 1840. Mas agora a gente está estudando um período posterior à cabanagem, que é o primeiro ciclo da borracha. E, portanto, por causa da expansão dos seringais e a entrada em grande escala de imigrantes nordestinos para a Amazônia, houve um crescimento expressivo da população amazônica já no século XIX, em virtude do primeiro ciclo da borracha. E os elementos para identificar esse aumento expressivo da população podem ser vistos, então, na formação de novos núcleos urbanos, novas cidades que surgiram na Amazônia. Olha o segundo item que a gente tem uns exemplos muito importantes. A expansão dos seringais pelo interior da Amazônia provocou, por exemplo, o surgimento da cidade de Humaitá e a cidade de Lábrea, no Amazonas, duas cidades importantes, Humaitá no Rio Madeira e Lábrea no Rio Purus, as duas no Amazonas. E também o surgimento da cidade de Rio Branco, capital do Acre, lá no Rio Acre. São cidades muito importantes da Amazônia e que surgiram por causa da expansão dos seringais na época do primeiro ciclo da borracha. Além do surgimento de cidades, que é o caso de Humaitá, Lábrea, Rio Branco, outras cidades que já existiram cresceram enormemente, se tornaram, então, cidades fundamentais da Amazônia, que é o caso das principais cidades da Amazônia, Belém e Manaus. Olha aí o terceiro item. Outras tantas cidades que já existiam se tornaram metrópoles com áreas cosmopolitas, as grandes metrópoles da Amazônia, Belém e Manaus. Ganharam este status de metrópole na época do primeiro ciclo da borracha, tamanho o crescimento de Belém e de Manaus, tá bom? Por causa desse crescimento da demografia e da expansão dos seringais, surgiu uma nova classe social que enriqueceu por causa da borracha. A gente vai tratar agora da elite econômica da borracha, que está aparecendo aí no seu primeiro item na tela. Surgiu uma elite econômica na Amazônia do século XIX
E essa elite econômica havia enriquecido rapidamente devido à exploração do trabalho nos seringais. O boom da borracha, o auge da borracha, fez com que surgisse uma elite econômica ligada diretamente à exploração dos seringais na Amazônia. Essa elite econômica que apareceu rapidamente, que surgiu e enriqueceu rapidamente esses novos ricos da Amazônia, ficaram conhecidos como os barões da borracha. Os barões da borracha foi essa nova elite econômica da Amazônia que enriqueceu rapidamente com a exploração do trabalho nos seringais. E essa elite econômica, os barões da borracha, então, que estavam ligados diretamente ou mesmo indiretamente com o negócio da borracha, tinha uma característica peculiar. Os barões da borracha tinham eles eram influenciados fortemente por modelos culturais europeus. Agora pega a sua caneta marca-texto e sublinha essa parte porque ela é muito importante. Essa elite da borracha, os barões da borracha, tinham então uma apreciação muito grande. Eles eram influenciados de maneira muito forte pelos padrões culturais da Europa, especialmente os padrões culturais franceses. A elite da Amazônia, os barões da borracha, tinham então um apreço e eram influenciados pelos padrões culturais da França. Esta, então, era o grande símbolo de ostentação cultural no século XIX, no ciclo da borracha. De tal forma que uma certa estética, a estética francesa, no cotidiano da elite econômica da Amazônia, se tornou parte da cultura da Amazônia no século XIX. Olha aí o primeiro item. O uso de uma estética francesa nas práticas cotidianas, no dia a dia, fazia parte do contexto cultural da Amazônia, especialmente em Manaus, em Belém, as grandes cidades da Amazônia na época do ciclo da borracha. O cotidiano e os hábitos das elites estavam, então, associadas às práticas estéticas da França. Este período e esta prática, o cotidiano, utilizando a estética francesa, ficou conhecida como a Belle Époque amazônica. A Belle Époque é o período do século XIX, é o auge da economia da borracha, e a Belle Époque é caracterizada pela adoção, pela elite da borracha, da estética francesa. Então, tudo aquilo que fosse considerado bom, sinônimo de progresso, era a estética da França. E a adoção da elite da borracha, os barões da borracha da estética francesa, ficou conhecida como a Belle Époque amazônica. Os elementos simbólicos dessa Belle Époque são as obras arquitetônicas que se tornaram um grande símbolo da riqueza oriunda da borracha. Olha o segundo item. A construção do Teatro da Paz, em Belém, e do Teatro Amazonas, em Manaus, para a apresentação de espetáculos de ópera, foram os maiores exemplos da Belle Époque amazônica. As óperas que eram encenadas em Paris também foram trazidas para serem encenadas na Amazônia. E o Teatro da Paz, em Belém, e o Teatro Amazonas, em Manaus, se tornaram, então, os locais de apresentação dessas óperas de Paris, que eram, então, a representação da estética francesa. É o período da Belle Époque amazônica. Está aparecendo na sua tela uma imagem do Teatro Amazonas, grande símbolo da Belle Époque amazônica durante o primeiro ciclo da borracha. E também agora uma imagem do Teatro da Paz, em Belém, que também simbolizava a Belle Époque amazônica e o luxo e a ostentação promovida pela classe dominante, pelos barões da borracha. Acontece que a borracha entrou em crise. Então agora a gente vai estudar a crise da borracha. E o motivo pelo qual a borracha da Amazônia entrou em crise foi o contrabando de sementes de seringueira. Olha aí, a data, em 1870, foram contrabandeadas sementes de seringueira pelos ingleses. Um cientista inglês, Alexander Wickham, contrabandeou sementes de seringueiras para Londres, lá para o Jardim Botânico de Londres. E lá as sementes de seringueira foram estudadas, foram pesquisadas, melhoradas e foram enviadas para serem plantadas nas colônias inglesas do Sudeste Asiático, lá na Malásia, em Singapura, no Ceilão. Todo o Sudeste Asiático pertencia à Inglaterra, eram colônias inglesas. E essa região do planeta, o Sudeste Asiático,
tem um clima semelhante ao clima amazônico e, portanto, foi o local de melhor adaptação das sementes de seringueira. Essa é a causa da crise da borracha. Foram contrabandeadas sementes de seringueira para serem plantadas nas colônias inglesas lá do Sudeste Asiático. As plantações inglesas lá na Ásia começaram a produzir a partir de 1912. Então você vai encontrar em todos os materiais que, a partir de 1912, nós temos então o início da crise da borracha. Por quê? A partir de 1912, a Malásia, as plantações na Malásia começaram a produzir borracha em gigantesca escala. Agora, atenção para o detalhe. Os seringais da Amazônia eram seringais nativos e, portanto, as seringueiras estavam dispersas naturalmente pela floresta. Era uma economia extrativista na Amazônia. Na Malásia, as seringueiras foram plantadas, uma atrás da outra. Portanto, era um plantation, um sistema de produção em larga escala. Então, os seringais da Malásia, que não eram nativos, eram plantados, a partir de 1912, começaram a produzir borracha em gigantesca escala. E operou-se, então, a lei da oferta e da procura. Houve um aumento da produção e, portanto, aumentou a disponibilidade da borracha no mercado internacional. Imediatamente, a partir de 1912, com maior disponibilidade de borracha no mercado internacional, o preço da borracha despencou. E essa, então, é a crise da borracha na Amazônia. Agora, cuidado, a crise da borracha não significou o fim da produção. A Amazônia não parou de produzir borracha. O que aconteceu foi que os preços da borracha foram desvalorizados no mercado internacional. Portanto, os capitais que antes eram empregados na Amazônia passaram a ser destinados aos locais de maior produção na Malásia. Houve a desvalorização dos preços da borracha no mercado internacional. E como a gente aprendeu na aula anterior, lembre do sistema de comercialização da borracha, o sistema de aviamento, que era dominado pelo capital estrangeiro? Imediatamente, então, apresentou-se uma fuga de capitais. Olha o que está aparecendo na sua tela. Houve fuga de capitais da Amazônia em direção às zonas produtoras do Sudeste Asiático, porque o sistema de aviamento era controlado pelo capital estrangeiro. Como a borracha da Amazônia se tornou menos atrativa, o capital estrangeiro se deslocou para as regiões mais atrativas, para o Sudeste Asiático, para a Malásia. Então, o controle do capital estrangeiro também influenciou na crise da borracha, porque o sistema de aviamento estava baseado no controle do capital estrangeiro. Como a borracha da Amazônia se tornou menos atrativa, o capital estrangeiro fugiu da Amazônia e se deslocou para o Sudeste Asiático. Ou seja, houve fuga de capitais da Amazônia. E o governo federal? Ora, olha o último item. O governo federal até tentou elaborar um plano. De fato, houve uma tentativa de elaboração de um plano para promover uma certa defesa da economia da borracha, mas esse plano fracassou, porque exatamente não havia disponibilidade de capitais. Agora, olha só, essa época, a época da crise da borracha, é a mesma época do auge da economia cafeeira lá em São Paulo, os cafezais de São Paulo. Então, todas as forças do governo federal, todos os recursos estavam destinados ao café, que dava mais lucros para o Brasil. O governo federal tentou elaborar um plano de defesa da borracha, por causa da crise da borracha, mas esse plano fracassou devido à falta de capitais. Os capitais estavam destinados aos cafezais de São Paulo, que eram muito mais rentáveis do que os seringais da Amazônia. Tá bom? E então, damas e cavalheiros, mesmo com a crise da borracha da Amazônia, houve uma tentativa de se estabelecer uma plantação de seringueiras na Amazônia. Essa tentativa se tornou muito famosa, que é o que está aparecendo na sua tela. A Fordlândia, um experimento muito famoso que aconteceu na Amazônia. A Fordlândia. Então, vamos estudar agora o que foi a Fordlândia. Olha aí na sua tela. Em 1927, o governo do Pará, do estado do Pará, concedeu uma imensa área, uma vasta área na região do Rio Tapajós à empresa Ford. A Ford, que era propriedade do grande magnata americano Henry Ford.
Então a Ford se tornou proprietária de uma imensa área no Rio Tapajós, e essa área então foi denominada de Fordlândia, a região de propriedade da Ford, do Henry Ford, a Fordlândia. O que foi então a Fordlândia? Olha aí o segundo item. A Fordlândia foi um grande projeto de cultivo de seringueiras. De novo, foi um grande projeto de cultivo de seringueiras. E ela aconteceu após a crise da borracha em 1912. Então, certa vez, tentaram plantar seringueiras na Amazônia. Essa tentativa foi feita pela Ford, ficou conhecida como a Fordlândia. Mas a Fordlândia não foi apenas uma tentativa de plantar seringueiras. Além das plantações de seringueiras, a Fordlândia contava com uma infraestrutura urbana. A Ford montou uma verdadeira cidade dentro da Amazônia, aos moldes das cidades industriais dos Estados Unidos naquela época. Portanto, a Fordlândia tinha uma vila de operários, a Fordlândia tinha um setor industrial, era uma pequena cidade industrial dentro da Amazônia. O objetivo da Fordlândia, você encontra no último item. O objetivo era construir uma alternativa ao monopólio inglês sobre a borracha, criado desde o início da produção no sudeste da Ásia. Então a gente acabou de aprender que em 1912, a Malásia, que pertencia à Inglaterra, iniciou a produção de borracha, a plantação de borracha na Malásia. Então a Inglaterra se tornou a monopolista da produção de borracha da Ásia. A Ford dos Estados Unidos tentou encontrar uma alternativa a esse monopólio inglês. Então a Ford tentou plantar, ela mesma fazer a plantação de seringueiras na Amazônia. Foi essa tentativa, então, da Ford de burlar o monopólio inglês lá do Sudeste Asiático. Ocorre que, damas e cavalheiros, a Fordlândia resultou em um grande fracasso. Por quê? Em 1934, a Fordlândia foi transferida. Toda a infraestrutura, a vila de operários, toda a estrutura de produção da Fordlândia foi transferida para Belterra, também no Pará, porque houve uma praga que devastou as plantações de seringueiras. E esta praga que devastou as plantações de seringueiras na Fordlândia fez com que o empreendimento do Ford, a Fordlândia, tivesse que ser alterado. Então ela foi transferida para Belterra. E mesmo em Belterra, a Fordlândia não conseguiu prosperar, a ponto de, em 1945, o projeto da Fordlândia foi completamente encerrado na Amazônia e a Fordlândia foi abandonada pela Ford. E eu trouxe para vocês um mapinha para você identificar, então, o local onde foi introduzido, foi implementada a Fordlândia. Perceba que é ali no Rio Tapajós do Pará, nós temos a Fordlândia no Pará, e além da Fordlândia, nós temos Belterra. São duas regiões distintas. Então, inicialmente, em 1927, foi fundada a Fordlândia. Mas em 1934, devido a uma praga que devastou as plantações de seringueiras na Fordlândia, a estrutura da Fordlândia foi deslocada para Belterra, em 1934. Mesmo assim, o empreendimento da Ford não prosperou. E em 1945, o projeto da Ford foi encerrado e a Fordlândia foi abandonada, encerrando o projeto de plantação de seringueiras na Amazônia. E é o fim do primeiro ciclo da borracha, tá bom? Damas e cavalheiros, chegamos ao final da nossa aula sobre o ciclo da borracha. Muito obrigado pela sua atenção e lembre-se, se você puder, deixe a sua contribuição através da chave Pix que está aparecendo aí na sua tela. E você também pode utilizar o código QR. Qualquer contribuição sempre será muito bem-vinda. Curta os nossos vídeos, compartilhe com seus amigos e assim você estará fazendo uma excelente contribuição. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, pessoal!